Olá, pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira dos cuidados paliativos do Hospital Cruz Azul. E eu vim falar um pouquinho sobre o nosso serviço, né, do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Cruz Azul. E também falar um pouquinho sobre o que é cuidados paliativos, tá bom? Vamos lá. Então, cuidados paliativos, né? Paliativo vem da palavra pallium, do latim, que significa manto, cobertor, diz respeito àquilo que cobre, agasalha, protege, alivia, né? Muito conhecido como manto de proteção, de acolher mesmo, né? Em cuidados paliativos, a gente trabalha muito com o sofrimento e a gente precisa com esse acolhendo mesmo o paciente e a família junto da gente, do nosso núcleo, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de cuidados paliativos teve início em 1990 e foi atualizado em 2002, né? E o que é o conceito para a Organização Mundial de Saúde? Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção de alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, cuidados paliativos se faz, não dá para ser feito sozinho, por um profissional, tá? Precisa ser uma equipe multiprofissional, então consiste por médicos, a enfermagem, né? Dentro enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, fonoaudióloga, nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas, capelães, terapeutas ocupacionais. Então, é uma equipe bem grande para a gente poder atender o paciente como um todo, né? Em cuidados paliativos, a gente olha o paciente em todas as suas dimensões. Não tem como a gente olhar o paciente como só a parte orgânica, né? O ser humano ele é composto por a parte orgânica, física, social, emocional, psicológica e espiritual. Então, por isso que necessita dessa equipe multidisciplinar, para atender todas as necessidades da pessoa. E tem o objetivo do quê? De promover qualidade de vida e conforto, independente do tempo de vida que o paciente tenha. O importante é propor essa qualidade junto dos seus familiares, independente desse tempo. E a gente trabalha muito com pacientes, né? O nosso foco é em pacientes com doenças incuráveis, graves, degenerativas, progressivas, né? A gente entende que essas doenças, ao longo tempo, elas trazem grande sofrimento para a família e para o paciente. Então, a nossa proposta é essa: cuidar dessa família, desse paciente, né? Como um ser único, dando toda a qualidade e alívio dos seus sintomas. No Brasil, os cuidados paliativos têm início na década de 1980 e aí começou a ganhar crescimento a partir de 2000, tá? O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Essa palavra, essa frase, na verdade, é da Cicely Saunders. Eu botei essa figura porque ela é uma senhora, foi uma senhora que representa muitos cuidados paliativos para quem é paliativista. Ela, só para vocês terem um conhecimento mesmo, ela foi uma das pioneiras, é uma grande referência para a gente em cuidados paliativos. Depois, quem tiver curiosidade, pode até procurar, que é muito interessante a história. Se vocês tiverem mais curiosidades, existe um link, né, que vocês podem estar entrando para se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o cuidados paliativos, qual é a nossa proposta de tratamento, tá? Além desse, também tem o link da ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos,
que também é bem fácil de acessar e a literatura é muito tranquila. Agora eu vou dar início, só para mostrar um pouco a história do Núcleo de Cuidados Paliativos aqui do Hospital Cruz Azul. Então, o núcleo foi criado em julho de 2017 e de início no formato de grupo interconsultor, né? Com a proposta de prestar assistência multiprofissional a pacientes com doenças crônicas avançadas e em final de vida. A princípio, a gente iniciou com essas interconsultas. Essas interconsultas acontecem a partir do momento que o especialista, né, responsável pelo paciente, solicita uma avaliação nossa e a gente acaba marcando uma reunião com essa família e, se possível, com o paciente também, quando ele tem condições para isso. E essa reunião, ela se chama reunião de tomada de decisão compartilhada. Nessa reunião, a gente aborda a família, explica qual que é a nossa proposta de tratamento para eles. A gente gosta muito de conhecer a biografia do paciente, os valores, os princípios, é muito importante isso para os cuidados paliativos. E a partir daí, né, com a compreensão da família, a gente consegue compartilhar com essa família as decisões e aí montar um planejamento terapêutico junto com eles, né? Do que a equipe do Núcleo de Cuidados Paliativos acha proporcional e benéfico para esse paciente. Então, a intenção no início era esse grupo interconsultor, a gente trabalhava fazendo essas reuniões, né? Travou aqui. Agora foi. Então, hoje em dia, né? Qual que é a nossa modalidade de assistência? Então, além da interconsulta, que eu expliquei anteriormente para vocês, que vem através de formulário de solicitação, que é um TIS, mais a solicitação do médico especialista. Hoje nós temos uma enfermaria, que ela fica no 12º andar, e ela é composta por 22 leitos, todos pacientes de cuidados paliativos, tá? E futuramente a gente está tendo, né, em vista um ambulatório para atender os nossos pacientes que vão de alta. A demanda é muito grande, então a gente está vendo um projeto futuro de ter um ambulatório para acolher esses pacientes que vão de alta e que possa voltar e continuar com os nossos tratamentos. A gente tem um fluxograma de atendimento, né? Como é que tudo isso se processa. Então, existe o pedido de interconsulta, aí tem o formulário com a solicitação do especialista responsável pelo paciente, aonde ali ele faz um resumo da história, da evolução e da história da doença desse paciente. Esse formulário chega na enfermaria de cuidados paliativos, que fica no 12º andar. O Núcleo de Cuidados Paliativos da ciência notifica, né, a ciência dessa solicitação de avaliação. Existe critérios de prioridade para a gente fazer essa avaliação. Após, a gente agenda uma reunião, que é aquela que eu disse que é a reunião para tomar decisão compartilhada com os familiares e, se possível, com o paciente também. Após a reunião, após não, né? Dependendo do que fluir e a família estiver compreendendo da nossa proposta, a gente monta um planejamento terapêutico de cuidados junto com essa família, lembrando que em cuidados paliativos, o paciente, ele é um ser único, né? E o sofrimento é tão grande que não tem como a gente cuidar desse paciente e não cuidar dessa família também. A gente diz que é um núcleo só, né? Paciente e família é um núcleo só. Não tem como a gente lidar com o sofrimento do paciente e não olhar o sofrimento da família, tá? Então, tudo é muito compartilhado com o paciente e com a família. E após esse planejamento, que é individualizado, ele é personalizado,
é feito um registro detalhado no prontuário, tá? Que fica no prontuário constantemente até o desfecho do paciente. E aí a gente começa esse paciente, após a autorização da família, ele é transferido para a nossa enfermaria e lá a gente começa a dar seguimento nos nossos cuidados. Ou, se ele estiver em outra enfermaria, a gente também trabalha muito como acompanhamento conjunto com a especialidade. Então, às vezes, o paciente não só para a nossa enfermaria, continua na especialidade dele de origem e a gente vai dando todo esse acompanhamento para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, para o paciente e para os familiares, tá? Muitos dos nossos pacientes recebem alta hospitalar, a demanda é bem grande, tá? Essa alta hospitalar, ela sempre é uma alta programada, planejada, onde toda a equipe multiprofissional participa, né? Cada um dentro da sua especialidade, né? E todo paciente que vai de alta hospitalar, dos cuidados paliativos, ele recebe uma carta, que ele é paciente do núcleo de cuidados paliativos. Essa carta a gente oferece na alta, a gente orienta paciente e família, né? Que toda vez que esse paciente tiver alguma intercorrência na residência, a gente orienta a trazer no nosso pronto-socorro do Hospital Cruz Azul, com essa carta em mão, e a família mostra essa carta para toda a equipe do pronto-socorro. Essa carta a gente dá com o intuito de ajudar esse paciente lá no pronto-socorro, eles vão ter um atendimento mais diferenciado do que os outros pacientes, porque a gente entende que os nossos pacientes são pacientes que têm doenças incuráveis, né? Doenças que trazem muitos sintomas, na grande maioria, e são pacientes debilitados, pacientes frágeis. E então essa carta auxilia tanto o paciente como a família e a própria equipe do pronto-socorro a dar continuidade ao tratamento. Se caso o médico do pronto-socorro avaliar o paciente e ver que ele tem condições de voltar para casa, então controlou os sintomas, o paciente está sem queixas, ele volta para casa. Se o médico entender que não tem condições de retornar a domicílio, esse paciente vai ser internado, mas ele volta diretamente para a nossa enfermaria, que é no 12º andar. Lá, a gente vai acolher essa família, esse paciente, só que o grande diferencial é que a gente já conhece, a gente já tem um grande vínculo com eles, né? A gente já tem todo o histórico desse paciente já conosco. Então, a gente vai dar seguimento no tratamento até o paciente novamente ganhar condições de alta, ou então, se ele seguir um outro caminho, a gente vai acompanhando com eles até o fim dessa trajetória. E quem são os pacientes que são elegíveis, né, que têm critérios para vir para o núcleo de cuidados paliativos? Então, são pacientes oncológicos, né, pacientes que têm falência orgânica, sequelas neurológicas graves, síndrome da fragilidade, os Alzheimer e os portadores de Parkinson. É importante a gente tá falando aqui que os cuidados paliativos, ele pode dar início, né? A gente pode chegar junto ao paciente desde o diagnóstico, né? Então, se você tem um diagnóstico de uma doença oncológica, então, desde o início, a gente pode trabalhar junto com o oncologista. E se esse paciente responder ao tratamento oncológico, seja ele qual for, químio, rádio, imunoterapia, o paciente segue a vida dele e se porventura esse paciente não responder ao tratamento oncológico, a gente já está ali há tempos, né, criando vínculo, já dando toda essa assistência para o paciente. Acaba ficando uma situação menos sofrida para a paciente e para a família. E qual que é a prioridade de atendimento? Quando a gente recebe aquelas interconsultas, as solicitações para interconsulta, a gente tem que ter critério, né? Prioridade de atender quem são os pacientes que mais vão se beneficiar aos nossos cuidados, né?
todos vão se beneficiar que tem indicação que são elegíveis, mas tem que ter um critério, uma prioridade de atender esses pacientes. Então, a priori, são os pacientes que estão internados em UTI, né? Os que têm risco de retornar à UTI, os pacientes que estão muito sintomáticos, os pacientes oncológicos, os de falência orgânica, né? Que engloba os doenças pulmonares, os cardíacos, os doenças hepatopatas, os renais, né? Os que têm sequela neurológica grave e os pacientes geriátricos, tá? Essa é a prioridade de atendimento nosso aqui no Cuidados Paliativos do Cruz Azul. E dentro dos cuidados paliativos, a gente tem os princípios dos cuidados paliativos, né? Então, os principais: promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. Um dos sintomas, piores sintomas que o paciente pode ter é a dor, né? E os outros sintomas pode ser falta de ar, delírio, constipação, náuseas, cialorreia, xerostomias, muitos sintomas que a gente pode ajudar a esse paciente, aliviando esses sintomas, né? Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida. A morte faz parte da vida. A gente lida em cuidados paliativos com a vida. A gente não lida com a morte só. Então, enquanto a vida, ela tem que ter qualidade, né? Tem que ter conforto. A gente nasce bem, a gente vive bem, e todo ser humano tem que morrer bem, morrer dignamente bem, né? Não acelerar e nem adiar a morte. Em cuidados paliativos, a gente não acelera e nem prorroga a morte. A gente gosta de trabalhar muito com a morte natural. Quanto mais natural esse processo for, é assim que a gente trabalha, melhor. Melhor para a gente. Assim. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. A abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida, como a quimioterapia e radioterapia, incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Então, esses são os princípios dos cuidados paliativos. E aqui tem uma outra frase do Hunter: ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder. Se você cuidar de uma pessoa, você sempre ganha. Então, esse é o nosso serviço do Hospital Cruz Azul. Espero poder ter ajudado um pouco vocês. E a equipe de cuidados paliativos do hospital está à disposição para estar tirando dúvidas, né? Para estar aqui auxiliando tanto o paciente, família, quanto também para a equipe do Hospital Cruz Azul. Tá bom? Muito obrigada pela atenção.